E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando para vocês com a nossa segunda e última edição deste domingo. Tô um pouquinho já mais para baixo, porque todas as parabólicas estão ligadas. E olha, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro ficou peligritante. Só um milagre o Vasco não vira o turno dentro da zona de rebaixamento, com possibilidade até de se afundar ali na vice-lanterna, tá bom? A situação está muito complexa. Eu vou passar para vocês agora os jogos da rodada, vou explicar o contexto e a gente vai virar a chave e ir para outros temas. Antes, sei que vocês estão chateados, mas pô, respeito o meu trabalho, domingão, tô aqui produzindo conteúdo para vocês. Só peço que você deixe o like, vai estar contribuindo com o meu trabalho. Quiser deixar o dislike também, fica à vontade, não paga nada, é só apertar esse botãozinho aí embaixo. Se fortalece meu trabalho, que a gente vai chegando pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Primeiro, vamos aí aos jogos da rodada. Lembrando que tá rolando um Fla-Flu que faz diferença nenhuma pra gente. São duas equipes hoje brigando na parte alta da tabela. Vamos aos jogos da rodada. Fortaleza 1, Bahia 1, Vasco 1, Grêmio 1, Mirassol 3, Santos 0, São Paulo 2, Corinthians 0, Internacional 1 a 0 no Ceará, o Cruzeiro meteu 4 a 0 no Juventude. Esse resultado hoje foi bom pra gente, porém o Vitória venceu o Red Bull Bragantino, Vitória comandado por Fábio Carille. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2, o Sport perdeu em casa pro Botafogo por 1 a 0, o Sport só tem 3 pontinhos, nenhuma vitória no campeonato, 3 empates e 10 derrotas, e tá rolando agora esse Fla-Flu aí. Começou 7h30, vai acabar lá por volta de 9h30. No momento que eu tô gravando são 8h32. Deve ter terminado agora o primeiro tempo. Dito isso, minha galera, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro time na zona. O que tá salvando o Vasco é porque o Vasco tem no saldo de gols uma vantagem de um saldo de 1 gol a mais. O saldo do Vasco é -4. O do Santos é o -5. De resto, a campanha é igual. 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Só que tem um detalhe. O Vasco e as equipes que vão jogar o playoff da Sul-Americana agora, nessa semana, entre terça, quarta e quinta-feira, não jogam a rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ia pegar o Bahia lá em Salvador e esse jogo não vai acontecer. O Santos vai jogar, porque o Santos não está na Sul-Americana, e o Santos pega o Inter em casa. É um confronto direto, o Inter tem ali 3 pontos a mais que o Santos venceu o Flamengo na Vila Belmiro, são boas as chances aí do Santos vencer, mesmo sendo um jogo duro. Um jogo meio embaçado, ali vai o empate. O empate é suficiente para empurrar o Vasco para a zona de rebaixamento. Com um detalhe, esse jogo do Vasco aí com o Santos, com o Bahia, só corrigindo, o jogo com o Bahia é em São Januário, tá? Não é lá em Salvador, não. Já melhora um pouquinho, mas os 2 jogos a menos que o Vasco vai ficar, o Bahia em São Januário e o Juventude lá em Caxias do Sul, não dá pra gente garantir que a gente vai acrescentar 6 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos. São pontos perfeitamente perdíveis aqui, tá? O Juventude, para se segurar na primeira divisão, vai ter que fazer uma campanha boa em casa. O Vasco é muito freguês do Juventude jogando lá no Rio Grande do Sul. Os times do Rio de Janeiro são fregueses do Juventude jogando no Alfredo Jaconi. E o Bahia vira e mexe, dá uma complicada com a gente aqui. O Bahia tem um bom time. Inclusive o Bahia está na classificação da Libertadores nesse momento. É o 6º colocado. Então a situação do Vasco é delicada, tá? O Juventude recebe o São Paulo no Alfredo Jaconi. Se as duas equipes vencerem, o Vasco entra na zona em 18º. Só não vai ser passado pelo Fortaleza, que assim como o Vasco não joga na rodada, tá? Porque o Atlético Mineiro vai jogar o playoff também. E o Sport, independente do resultado dele com vitória, o Sport só tem 3 pontos. Então a nossa situação de campeonato é delicadíssima. Ficou muito complicada a situação do Vasco. É isso, minha galera, e nem previsão por enquanto de data para esses 2 jogos nós temos. Terça-feira, a pergunta do milhão. Vale a pena tentar esfolar o time aí, dar alma para tentar classificar? Sendo bem sincero, vocês acreditam que o Vasco faz um 4 a 0, um 5 a 1, um 5 a 0? Lembrando que um 4 a 0 ainda leva para pênalti.
Vale a pena o desgaste todo? E ao mesmo tempo, o Vasco nessa situação do brasileiro, vale a pena se dividir também entre Copa do Brasil e Sul-Americana? A gente não tem elenco e o que a gente tem o Diniz não gosta. Deixei muito claro isso no vídeo anterior, porque ele simplesmente não usa o banco. Então fecha o primeiro bloco com esse sinal e essa parabólica ligada aí para vocês. Virando a chave agora e falando um pouco dessa crise que o Vasco está enfiado, o empresário do Adson, o Fábio Melo, deu uma entrevista para um canal que eu quero inclusive indicar para vocês. Eles têm um podcast fenômeno, são todos profissionais da área e eles têm um podcast muito legal, o Sport Market Makers. Eles analisam as finanças dos clubes do futebol brasileiro, discutem liga, dá uma olhadinha lá, tem vários podcasts gravados, eu já ouvi alguns. Se você quiser entender um pouco mais das finanças dos clubes, a situação da liga, é bem bacana. Tem episódio que eles falam especificamente só de um clube, tem inclusive episódio falando do Vasco, dá uma olhadinha lá, tá? E aí eu vou deixar com vocês agora o empresário do Adson, Fábio Melo, reclamando da recuperação judicial do Vasco, de como o Vasco quer fazer o acordo aí com ele até elogia o Pedrinho e tal, e ele faz questão de frisar o Pedrinho aí, jogador, e a coragem que ele teve de sair da emissora e assumir o Vasco, mas ele tá muito chateado aí com a proposta que o Vasco fez, e mesmo dentro dessa situação, o Vasco ainda entrou em contato com ele para tentar contratar um outro jogador. Com vocês aí o Fábio Melo, empresário do Adson, dando uma entrevista para o Sport Market Makers, dando os créditos para eles aqui. Confere aí. Que eu tô sendo impactado e que eu trago para reflexão, são duas delas. A primeira do Vasco, que eu sou credor do Vasco, e numa operação de um jogador que ano passado ele foi eleito lá pela torcida, a principal contratação do Vasco, estava performando, depois machucou, tal, que é o Adson, e o Vasco não pagou uma parcela de comissão. E também não pagou o Rennes, não pagou o Nantes. Tanto que teve o transfer ban. E o Vasco me propõe, no plano deles, um deságio de 90% e pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para a sua performance esportiva e, no mínimo, de respeito de ser um cara do ambiente ali? Todo mundo é credor, mas eu sou um cara que nasci nesse ambiente, e na mesma semana do plano coletivo o Vasco me ligar querendo um jogador nosso. É quase que uma esquizofrenia, né? Bruno, é incompreensível as pessoas falarem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que, de novo, se isso for bom para o jogador que eu represento, eu tenho que engolir e fazer ele brilhar, pô. O Pedrinho merece todas as minhas admirações, e eu acho ele genial, pô, sinceramente, como atleta, o que ele passou, a coragem que ele teve de sair da TV e assumir o clube de coração. Acho que todo mundo pode sonhar, e ele está realizando os sonhos dele, né? Uma identificação com o clube, mas o clube não pode fazer isso com os credores, se organizar, diminui as dívidas, e aí vende para um bilionário. Aí vem, agora vem aqui e deixa todos os credores. Ah, por favor, pô. Bom, galera, é complicado. Eu sei que o torcedor muitas das vezes quer que se lasque os credores e só pensa, a gente é Vasco, que se dane, vamos reduzir essa dívida aí, e se os caras puderem perder o dinheiro, a gente reduzir a dívida, ótimo. Não é bem assim, né, galera? Eu já até falei uma outra vez aqui, até no episódio do Salgado, que emprestou dinheiro pro Vasco, e ele também reclamou do acordo que o Vasco tá querendo fazer para pagar. Vamos colocar um pouquinho no lugar das pessoas e, tipo assim, tem dívidas que são antigaças, o valor era bem menor, boa parte da dívida hoje é juros. Agora, a situação do Adson, cara, foi outro dia. O Adson foi contratado ano passado pelo Alexandre Matos. Vamos lembrar também que quem contratou foi a 777 e não pagou. É bem verdade que a 777 saiu do Vasco, já tem aí 1 ano e 2 meses. Então, assim, foi a 777 que contratou, as primeiras parcelas e a comissão ali, eles não honraram, mas a gestão do Pedrinho também já está no clube há 1 ano e 2 meses.
Tudo bem que, porra, eles não honraram com aporte e tal, sacanearam demais o Vasco, mas tem um tempo já que essa dívida tá aí e o Vasco já tem um gestor novo há bastante tempo. Tá bom? Então complicado, cara, muito complicado, e é com esse cenário, é com essas reclamações de empresário, é com o Vasco batendo na bica da zona de rebaixamento, muito provavelmente já no meio da semana agora deve entrar. A gente possivelmente vai estar debatendo aqui depois de terça-feira e até a conclusão da rodada, o Vasco sendo eliminado da Sul-Americana, entrando na zona de rebaixamento. É o cenário mais normal. Que aconteça um milagre, a gente ganha de 4-0, o Léo Jardim brilha nos pênaltis, a gente avança, e aí o Santos perca em casa pro Inter, o Juventude toma um saco do São Paulo e a gente escapa de entrar na zona nessa rodada sem jogar. Tomara, o que cabe pra gente aqui é torcer, mas o caminho mais natural é a gente entrar na zona e ser eliminado pro Independente Del Valle, mesmo com a vitória, tá? Acho que a gente cai 3-0 o jogo e não passar, tá bom? Para finalizar, os jogadores treinaram hoje, o lateral direito Paulinho já voltou para o Rio de Janeiro, já está treinando com o grupo, e 2 jogadores também, o Vasco divulgou um vídeo na Voz TV do treinamento de domingo, foram observados, o Juninho e o Bruno Lopes, 2 jogadores do Sub-20, tiveram treinando ali com o grupo, não sabemos se terão oportunidade ou foram chamados só para completar treino, enfim, tá feito aí o registro para vocês, beleza? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa segunda e última edição deste domingão, e amanhã eu volto com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, com a Cama Médica em volta, vai, tamo junto, valeu, fui!